Outro 1%. Vou tentar ler, viu? Se a letra estiver bonita, senão não vai pedir ajuda. Isso aí. Ser líder é como ser irmão mais velho. Temos que orientar, cuidar, dar suporte, entender cada um, entender também o pessoal de cada pessoa, para que possamos evoluir e integrar, liderar é um dom que não pode ser deixado de executar. É uma reflexão, né, cara? O que você acha disso? Cara, muito bom aí quem escreveu, tá? E exatamente, ser um líder é um desafio. E cada pessoa, nem todos conseguem ser um líder, né? Porque não tem um perfil. Então, quando você tem, é tipo um dom que você recebeu, né? E você consegue se desenvolver. Você consegue fazer com que as pessoas realmente elas sigam você. E não estou falando de você combinar com ela, de pagar ela, não. Porque as pessoas acreditam tanto na sua postura, no seu desenvolvimento, você fala com tanta propriedade, que você desperta essa segurança nas pessoas. Tá? Então, o líder, ele sabe que é líder, por esse desenvolvimento. Desde a escola, a pessoa ela já sabe que ela tem o poder de influenciar outras pessoas, influenciar por bom sentido, eu falo, tá? E então, quem fez essa colocação, essa afirmação aí, parabéns, viu? Foi muito bom. E ser um líder é um dom. Nem todo mundo vai conseguir ser um líder. Por quê? Porque não tem perfil. Os que têm, eles vão conseguir se desenvolver, eles vão conseguir desenvolver de uma forma natural, tá? Eu costumo falar, sem ter que forçar as coisas. Isso é muito importante. E a gente precisa, a gente está escasso de líderes, né, de pessoas que realmente tomem a frente, tá? Mas agradeço mesmo aí pela pergunta, pela colocação. Próximo. Vai separando aí pra ver quem vai ganhar, hein? Aí separa a líder. Quando a gente joga aqui de novo, nós fazemos sorteio. Everton e João, ó. Colocaram meu nome no meio então aqui você tem que agora. responder. Meu segmento é pizzaria. Como seria possível ter um líder? Bom, eu vou responder primeiro e você responde segundo, beleza? Fechou. Ó, essa pessoa que respondeu, acho que eu sei quem que é, tá? E, bom, igual eu falei, para você ter um líder, você tem que ter uma pessoa que realmente você consiga delegar as atividades. Primeira coisa, se você não tem, você tem que formar essa pessoa lá dentro. Pode ser que você trabalhe com algumas outros colaboradores, né? E assim, tem pessoas que têm um perfil. Você consegue perceber que ela consegue lidar com mais facilidade, que ela consegue pegar aquilo. E outra coisa, o líder não é só... O líder tem que ter proatividade também, viu? Ele tem que fazer as coisas sem antes as pessoas solicitarem para ela. Tá? Então, você vai percebendo no decorrer do dia a dia a pessoa que quer crescer, a pessoa que realmente faz. Ô fulano, faz aquilo lá para mim. Não, ela já faz 3 coisas. Você não tinha nem pedido. Esse é um perfil que você tem que investir. Se você não tem, aí a gente tem que buscar no mercado. Por quê? Porque toda empresa tem que ter. Igual eu falei, para ela dar um alívio para os empresários, né? Então, para mim, a grande situação é encontrar a pessoa. Não é fácil, mas tem. Eu costumo falar que né, desenterra, né, nos processos. Tem que desenterrar as pessoas, igual mandioca. Mas como que a gente faz isso? De acordo com o perfil, de acordo com o requisito da vaga, etc. Aí vai vendo o desenvolvimento dela. Então tem que ir acompanhando, né? E se você não tiver essa pessoa dentro, tem que trazer uma de fora. Só que quando você traz uma de fora, o que acontece? Essa pessoa vem com vício de outras empresas. Aí ela tem que passar pelo processo de clima organizacional, de cultura organizacional ali da empresa. Ela tem que entender o objetivo da empresa, visão, missão, valores. Porque cultura organizacional não é só isso. Não é só você pendurar o quadro missão, visão, valores. Não. Né? Tem que estar muito bem enraizado nas pessoas. Quando não tem, você traz de fora, de acordo com os requisitos, de acordo com o que você precisa, para que ela desenvolva aquela equipe atual e também que entregue mais resultados, tá?
Depois de uma resposta dessa, vou falar mal o quê? Assim, né? Só continuando. Vamos lá. Toda empresa tem que ter um líder ou não? Não tem que ter um líder. Já tem os donos, eles servem como líder. Então, mas depende do negócio, né? Porque se for um negócio que é só os empresários ali, só 2 pessoas, e a operação é muito baixa, não tem necessidade de você ter pessoas. Então você é o próprio líder. Agora, se você tem a perspectiva de crescer essa operação, de aumentar, porque todo negócio ele nasce para você expandir, né? Essa é a opinião, acho que, de todos os empresários, de abrir um negócio e querer crescer. Se for crescer, vai precisar do líder. Tem que ter uma pessoa ali que desenvolva as atividades, né? Porque vocês não vão estar ali o tempo todo. Imagina, se vocês centralizarem tudo, vocês não vão conseguir sair de férias, vocês não vão conseguir fazer coisas pontuais que vocês precisam fazer, entendeu? Porque o líder, ele vai estar lá controlando, ele vai lá organizar a empresa. Só que o diretor, o CEO, né, o empresário, ele vai buscar coisas novas, entendeu? Por isso que o líder ele é muito importante dentro desse cenário, independente da empresa, tá? Bom, eu acredito que, um exemplo, você foi a dona da resposta, da pergunta, né? O que acontece? Eu acredito que para você ser um bom dono, um bom empresário, você precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Só que para você ir para o estratégico, o líder normalmente ele precisa estar com a mentalidade no estratégico e com o operacional. Já o empresário ele precisa estar com a mente direcionada no estratégico. Por quê? O objetivo de toda pessoa que abre uma empresa é ter lucro. Se o objetivo é ter lucro, então a sua empresa precisa crescer para ter lucro. Se a sua empresa precisa crescer, você precisa estar focado no estratégico. Novas diretrizes, aonde eu vou, o que eu vou deixar de fazer, aonde eu vou investir, o que eu não vou investir. Só que para você ter foco no estratégico, você precisa delegar a questão do operacional. Para você delegar, você precisa ter boas pessoas. Então você precisa desenvolver uma equipe, treinar essa equipe. Se você, um exemplo, como a sua pergunta em relação a como formar líderes. Como formar líderes, como ter um líder. Minha empresa precisa ter um líder? Necessariamente por ser pequena. Talvez você acredite que não. Porque eu tenho 3 funcionários, 4 funcionários, eu não preciso ter. Só que às vezes você já tem um líder e você acaba analisando, vendo ali dentro. As pessoas normalmente sempre tem um funcionário que tem mais tarefas. Tem um funcionário que você passa uma coisa para ele, porque você confia nele e ele acaba passando as tarefas para os outros. Por quê? Querendo ou não, ele já se tornou um líder sem ser nomeado líder ali dentro. Então, querendo ou não, a facilidade você só precisa nomear ele. A partir de agora você é líder. É basicamente isso. Porque querendo ou não, às vezes a gente, até no próprio setor, às vezes tem um chefe e você conversando com outras pessoas, você fala assim, não, aquele cara não é o chefe, eu tenho um líder. O líder é outra pessoa. E às vezes está num cargo abaixo daquela outra pessoa ali. Então, tipo assim, as pessoas que você falou, alguns líderes já têm o dom. Desde criancinha, quando está na escola, você já vê que a galera já vai mais atrás daquela pessoa, porque ele tem o dom da comunicação, ele sabe se conversar com as outras pessoas, ele sabe organizar as pessoas, sabe distribuir a tarefa, que esse que é um bom líder faz. Então eu acho que no seu caso, para você, provavelmente você já deve ter uma pessoa cabeça ali que te ajuda nos tempos de crise ali. Então no caso é você desenvolver melhor essa pessoa para que ela possa te substituir na questão operacional, para que você foca mais no estratégico, para que a sua empresa possa crescer ainda mais. Só um ponto, para complementar, esse despertar do líder que tem próximo a você, você tem que saber lidar com a ciumeira e com a amizade. Às vezes você está enxergando um líder do seu lado, mas você tem mais amizade com outro, e aí que você se imbrica. Você despreza o cara que está liderando e aposta no cara que você tem amizade. Isso aí é relações de conflito ali, né? E a ciumeira é um problema sério. Eu trabalho numa empresa, lá na indústria, no Grupo SDF, é uma empresa familiar. Quando eu entrei lá, tinha 13 colaboradores, tá? E hoje a gente está em 45. E lá eu tenho uma dificuldade disso aí. Por quê? Porque tem pessoas, a parte da família lá trabalha. Só que a gente está fazendo uma gestão de conflito de interesse, que é o nome. Porque quando um dos donos está lá, eu não consigo cobrar ele da forma que eu cobro uma outra pessoa, entendeu? Então gera esse desconforto, exatamente.
dentro das organizações, o que a gente orienta? Quando você coloca um familiar dentro, por exemplo, você vai colocar um filho como gerente comercial. Como que você vai cobrar seu filho gerente comercial? A não ser que você consiga separar muito bem o profissional do pessoal, que é muito difícil, quando envolve filho, família, né? Então eu trabalho numa empresa familiar que eu tenho essa dificuldade. Hoje está desmistificando isso aí. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho forte, né, nessa questão aí para evitar esse problema. Mas muitas empresas têm isso, viu? Você falou aí. Então, entrando nesse assunto aí também, você tem que analisar muito bem os líderes, as pessoas que você vai subir de cargo, por exemplo. Por quê? Um exemplo do caso do vendedor. O que acontece? Às vezes o vendedor é tão bom, ele vende, bate as metas todos os meses. Aí você vai falar assim, esse cara seria um bom líder. Aí você sobe ele de nível, agora ele vira líder dos outros vendedores e aí começa a cair. E aí você não pode dispensar ele, porque senão você vai, tipo assim, era um bom vendedor, aí você perdeu um bom vendedor e não tem um bom líder. É isso aí. E aí começa a atrasar a sua cultura, começa a atrasar suas metas. Isso é um tabuleiro. Então você tem que saber exatamente, você precisa saber exatamente qual peça você vai mexer no tabuleiro da sua empresa. O duro, quando você mexe numa peça dessa aí, vamos falar peça, né? Peça é melhor. O duro, quando você mexe numa peça dessa aí, o que acontece? Você promoveu o cara. E aí, certamente, você tampou um buraco e descobriu outro. Você vai colocar uma outra pessoa lá dentro, não vai? Sim. Só que se esse cara ele não tiver a competência para lidar com aquilo ali, não for o cara mais preparado possível, o que vai acontecer? Ele não vai dar resultado. E aí o líder dele vai cobrar ele. Aí vai acontecer aqueles atritos. Aí o cara vai falar assim, não, não serve para mim. Não tem como ele retornar. Ele não vai conseguir retornar. Por quê? Porque a vaga dele já foi suprida. Sim. Aí vai ter que promover libertação para ele. Libertação. Infelizmente, essa é a palavra. Porque por uma falta de entendimento, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas enganam, viu? Pessoas Eu enganam. acho assim, mesmo uma empresa pequena, se ela não tiver um organograma, você se perde. O organograma é fundamental. Mesmo se tem 3 ou 4 pessoas, o organograma tem que estar pronto. Começa Saber, por aí. né? Cada um no seu quadrado e saber onde você tem que atuar e onde você cobrar. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Saúde mental é o tema, hein? Novo tema dentro das empresas, como implementar sem impactar no rendimento dos colaboradores ou causar um desconforto. Essa eu vou deixar para você. Você que é o cara da saúde. Aí, saúde. Ó, galera, como que você faz para você dar mais, um exemplo, dar mais responsabilidade para as pessoas sem que ela se sinta desconfortável? Porque normalmente você já observa o colaborador ali dentro da empresa. Você já está observando. Então você sabe quem consegue pegar mais tarefas. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes acontece aquilo que você fala. Às vezes você sobrecarrega aquele colaborador. E o que acontece? Quando você sobrecarrega um colaborador, provavelmente você está deixando o outro descansado. E aí começa a gerar intriga dentro da própria empresa. Então começa a gerar as conversas sem fio. Telefone sem fio. Telefone sem fio. E aí começa a bagunçar toda a sua cultura da sua empresa, porque a cultura é algo muito importante dentro da sua empresa. E aí você começa a bagunçar tudo isso aí. Então o ideal é você analisar quem tem a capacidade, ter o descritivo de cargo na mão, saber quem é que tem a capacidade também, tem que analisar se a pessoa tem a capacidade de pegar novas responsabilidades, novas tarefas, e aí sim você ir aplicando, vamos supor, aos pouquinhos, né? Não vai jogar tudo, porque senão a galera pede para sair. Joga aos poucos, devagarinho, vê se a pessoa está se adaptando, tá ficando muito pesado para mim. Pedir sempre um feedback é muito importante. Então você passar para a pessoa, a partir de agora essa tarefa é sua. E analisar como ela está se comportando e pedir um feedback. Você está gostando dessa tarefa? O que está acontecendo? Você está conseguindo realizar essa tarefa? Não estou indo bem? Então, tipo assim, é uma conversa com o seu colaborador, que eu acho que as pessoas têm muito receio entre conversar com o colaborador e líder, né? Porque às vezes um tem um conflito com o outro. Fala assim, não, eu não quero conversar com o líder porque ele é chato, ele fica mandando eu fazer isso, fica mandando eu fazer aquilo, e não é assim. Você precisa ter uma conversa, comunicação. Aqui dentro é profissional. Eu preciso que todos conversem
e seja uma comunicação efetiva. Lá fora, se vocês quiserem brigar, você pode brigar lá fora, mas aqui dentro tem que ser uma comunicação efetiva. Então eu acho que é dessa maneira que você consegue passar, trazer novas coisas para a pessoa, sem que você danifique ali a saúde mental dela, né? Quer complementar? Quero. Opa. Saúde mental é um tema tá muito em alta, né, nas empresas, porque se você está dentro de um setor totalmente errado, totalmente desregular, você vai sofrer com aquilo, porque às vezes na maioria das empresas, as pessoas acabam levando o problema para casa. Isso não é interessante. Por quê? Porque todo mundo tem problema aqui, né? Todo mundo tem. Imagina, você não conseguir ter esse controle, porque a saúde mental ela envolve a gestão do tempo. Para você ser um colaborador bom, você precisa ter um tempo legal dentro da empresa. Você precisa gerenciar o seu tempo. Porque não só isso, mas isso é um dos fatores. Se você não gerencia o seu tempo, porque tem pessoas aqui que não faz só uma coisa, eu tenho certeza. Tem pessoas aqui que fazem várias coisas. É o Severino da vida, né? Né, João? Opa. Então a gente tem que desenvolver várias tarefas dentro da empresa. A gente tem que ter um controle do nosso tempo. Se a gente não tiver o controle, vai impactar na nossa saúde mental. A gente vai ficar doente, né? Tem muitas pessoas que são esponja, que absorvem tudo. Já ouviu falar dessa? Já. Esponja. O fulano vai lá falar um problema para essa pessoa. Só procura ela, porque ela nunca fala não. Ela sempre fala assim. Isso aí vai prejudicando. Chega uma hora que explode. Então, afeta a saúde mental. O que o João falou é de extrema importância. Quando a gente está dentro do ambiente prazeroso, quando a empresa investe no clima, tem um clima organizacional bem tranquilo, né? Muito bem eficiente, muito bem traçado, comunicação eficiente, planejamento, organograma, fluxograma, tudo bem feito, as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer. E tudo isso, quando as pessoas sabem, fica mais fácil. Não tem aquela questão de retrabalho, né? De fazer uma tarefa ineficiente. Então ela vai conseguir dar mais produtividade, ela vai se sentir feliz por isso, né? Ela não vai ser tanto pressionada, porque dependendo do cargo, você sofre pressão. Trabalhar com vendas é um exemplo. É pressionado. Quem é vendedor sofre pressão, não adianta. Se o cara está trabalhando com vendas e não quer sofrer pressão, ele está no lugar errado. É uma pressão sadia, tá? A pressão que eu falo é sadia, de meta, de etc, né? Tem que cumprir. Então, gente, hoje essa parte de saúde mental aí, a gente precisa tomar conta dela, a gente precisa praticar esporte, né? A gente precisa, tem a organização, faz parceria com empresas, né, para visitarem, faz aquela parada que tem que parar hoje, mesmo se é uma empresa de operação, ela tem que parar um certo tempo para ouvir, faz uma ouvidoria dentro da empresa, ouve as pessoas que estão ali, né, porque, cara, não é só o colaborador por trás daquela pessoa tem uma vida, gente, tem uma vida, a gente tem que se importar com isso aí, né? Eu particularmente, eu trabalho com RH lá da empresa, eu me importo demais com as pessoas. Por quê? Porque eu quero que elas se sintam bem dentro do ambiente, que elas se sintam valorizadas. Mas não é só disso aqui, igual eu falei. É valorizadas por estarem lá, por estarem com aquelas pessoas. É um privilégio, entendeu? E fazer acontecer, fazer com que as pessoas se sintam bem, para mim é um privilégio, tá? Vamos para uma pergunta top aqui agora. Vamos lá. A gente já debateu um pouco sobre isso aí. Quando a empresa é muito pequena, com poucos funcionários, 2 ou 3, fica difícil colocar em prática tudo que foi exposto até aqui. Foi bem complexo, né? O que eu coloquei aqui foi exatamente, mas eu falo assim, toda empresa ela consegue fazer uma estruturação, tá? Por que eu falo que foi complexo? Porque o que eu falei aqui com base nas empresas regionais e alguns exemplos que a gente tem. São tendências que está acontecendo no mercado. Mas toda empresa, mesmo ela pequena, eu tenho uma pessoa dentro da empresa, eu consigo colocar um planejamento, uma estruturação dentro dela. E até mais fácil ainda do que você fazer isso com uma empresa de 40 pessoas, de 60, de 100, imagina.
100 pessoas trabalhando lá, para você mudar uma estruturação é muito difícil, gente. Entendeu? Então, quando uma empresa pequena, ela está iniciando ali, ela está querendo fazer um planejamento, é possível sim. Você traz, né, aquele conceito de acordo com o nicho, segmento da empresa, você traz você pode copiar, tá? Copiar não é ruim não. Você pode copiar e aprimorar. É o que muitas empresas fazem, gente. Elas copiam e aprimoram a ideia, né? Ela pega uma puta de uma ideia lá, que uma multinacional, ela fala assim, não, eu vou implantar na minha pequena empresa. Tem como fazer isso aí. Tem como, né? Mas eu falo, para você fazer isso, depende de quem? Das pessoas. Depende da iniciativa. Depende de como que é esse time, entendeu? Então eu preciso ter pessoas alinhadas com a cultura organizacional. Tá? Porque cultura organizacional, igual eu falei, não é missão, visão, valores, apenas. Porque tem empresa que só tem aquela plaquinha lá, missão, visão, a minha missão é essa, a minha visão é essa. Tá, mas o que você está fazendo quando o líder não está? Para mim interessa isso. Eu quero, igual eu falo assim, eu vou pegar um líder para ele fazer uma apresentação. Faz uma apresentação para mim. Ele vai se preparar. Eu tenho que pegar ele no cafezinho, falar, fulano, e aí, como que tá o negócio, tal, consegue falar para mim? O cara que é bom, você pode ter certeza, o cara que é diferenciado dentro da empresa, ele vai falar. Ele vai saber o que tem que falar. Ele não vai se preparar antes. Então, se eu dou esse tempo aí, eu dou esse tempo para o cara preparar. Ele ir lá no computador dele, montar a apresentaçãozinha lá e me mostrar. Eu quero saber o que ele pensa. Então, cultura organizacional também é isso. Tá? E toda empresa dá para realizar um planejamento. Basta você ter uma base de pessoas ali que tem a mesma, se conectam junto com a cultura organizacional, né? Que estão alinhadas com o planejamento que vocês pensam, né, de crescimento para essa empresa. Sim. Complementa aí. Eu acho que a empresa que é pequena, às vezes ela acha que essas coisas que foram passadas aqui hoje, esses conhecimentos que a gente passou hoje, é coisa mirabolante, é coisa que não dá para aplicar. Só que é a mesma coisa que a gente corre, não sei se alguém aqui faz corrida, você não começa correndo 42 km uma maratona num dia. Você começa aos poucos. Você começa com 2 km, 1 km, vai fazer 5, faz 2 andando. É a mesma coisa na empresa. Você não vai aplicar tudo que você colocou, tudo que o Everton passou aqui hoje. Começa aos poucos. Um dia você coloca o desenvolvimento de equipe, outro dia você implanta o feedback. A mesma coisa foi na SDF. Quando começou a questão de colocar o sistema, feedbacks, é tudo aos poucos. Não adianta você tentar fazer tudo de uma vez, tentar correr 42 km num dia. Decidi que hoje eu vou correr 42. Do nada você sai correndo. Acordei motivado. Toma um pré-treino e sai correndo 42. Não dá. É a mesma coisa da sua empresa. Não tem como você trazer uma mudança muito brusca para ela, senão os colaboradores também sentem. Então, sempre aos poucos, com adaptações rápidas, que é aquilo que o Everton falou. Nada se cria, tudo se copia. É a mesma coisa. Depois que Deus criou o mundo até o 6º dia, depois daquilo, nada foi mais criado. Tudo é copiado e adaptado. Um carro, ele já tinha criado o ferro, já tinha criado a borracha, só foi adaptação para se formar o que tem hoje. A mesma coisa a gente olha o nosso concorrente, olha as outras pessoas, como ela está feita, copia, melhora, adapta para a sua empresa. É a mesma coisa as ideias que o Everton passou aqui hoje. Talvez é algo mirabolante, mas se você adaptar para a sua empresa, pode ter muito resultado. Vamos para a próxima. Copia, mas faz diferente. Faz diferente. Modelagem, boa. Não é uma pergunta isso aqui é mais um elogio para você. Opa. Um elogio falando que a sua palestra foi muito top e incentivou ainda mais exercer o que ele tem feito dentro da empresa dele, para que ele possa alcançar ainda mais os objetivos dele. Bom, agradeço aí quem escreveu essa mensagem, tá? E para mim, estar aqui hoje é um privilégio passar essas informações para vocês. Um pouco que a gente sabe, eu tenho certeza que vai agregar na vida de cada um que veio aqui hoje, né? Porque além do nosso trabalho que a gente faz, a gente pretende avançar, né, com cursos, porque ajuda muito. E igual eu falo, para mim, quando a pessoa ela sai de uma palestra, de um evento, de um curso que eu ministro, é muito importante o que ela aprendeu, o que ela absorveu daquilo.
Tá? Então, eu agradeço aí para quem escreveu, tá? Foi muito importante mesmo para mim, feedback muito legal, porque com esse feedback eu vou poder melhorar ainda mais o desenvolvimento, né? E é isso, para mim é um privilégio mesmo estar aqui com vocês essa noite, passando um pouco que eu sei. Eu tenho certeza que amanhã vocês vão lembrar de alguma coisa. Pode ser que não lembre de tudo, mas na hora que você estiver fazendo lá as suas atividades, você vai falar, caramba, eu vi isso ontem, o Herbert falou. Mas agradeço mesmo de coração, tá? Vamos falar um pouco sobre liderança estratégica. Vamos lá. Ele diz que é algo fundamental para desenvolvimento e principalmente pessoal. Quando você cresce como um profissional e pessoal também, tem a chance de desenvolver ainda mais, se tornando alguém mais humano e mais capacitado para resolver situações familiares e profissional. Com toda certeza. Você cria experiência, né? O líder de sucesso, porque o líder de sucesso ele vai incentivar outras pessoas a buscarem isso, entendeu? A fazer com que as outras pessoas se sintam bem com aquilo. Então, eu tenho certeza que essa pessoa que escreveu isso, ela vai ser um líder, ela tem o requisito para ser um líder, né? Ela vai impactar pessoas, porque a gente nasce para isso. A gente fica por um tempo aqui, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo e ajudar as pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é um trabalho muito bom, um trabalho para nós, para as pessoas que estão participando, eu acho que é muito de extrema importância, né? Mas quando o líder ele tem esses requisitos, você pode ter certeza que ele vai impactar muitas pessoas aí, né? Dentro dessa rotina aí de aprendizado. Falando em questão de liderança não é só na empresa, né? Como você falou, Pessoal. liderança família, na igreja, no trabalho voluntário, em qualquer lugar tem liderança. Então Lugar. você precisa aprender a se comunicar bem, a passar as tarefas. Vamos pro próximo. Essa pergunta aqui é boa pra você, viu? Para mim? Vamos ver. O que fazer quando tem uma pessoa estragando a equipe, mas é um amigo pessoal do dono da empresa? Rapaz, tem que promover libertação. Cara, então, porque sócio é igual casamento, né? Sócio, proprietário é igual casamento. E a gente precisa saber o que essa pessoa ela tá querendo dentro da empresa, né? Primeiro, eu tenho que saber o que ela quer. Ela quer crescer, porque tem gente que engana, igual eu falei, as pessoas automaticamente enganam, né? No processo seletivo também, o currículo, o papel aceita tudo. Eu preciso identificar o que exatamente esse proprietário, é sócio, né? Amigo, Esse amigo, funcionário. porque assim, eu costumo sempre dizer para as empresas e para as pessoas, amizade é uma coisa, profissional é outra, né? Então, por isso que eu falo, é relação de conflito de interesse. Você quando coloca um amigo dentro, você não consegue cobrar aquele cara da forma que você deveria cobrar para ele dar aquele resultado que você espera, tá? Então, você tem dificuldade, por quê? Porque você não vai conseguir cobrar. Você vai falar, caramba, esse cara é meu amigo, como que eu vou cobrar ele? O que ele vai achar? Quer ajudar o parente, dá emprego para ele. Como que eu vou cobrar esse cara? É. Aí, gente, o conselho que eu dou, eu não estou generalizando aqui, tá? Porque tem muitas empresas que têm amigos que dão muito certo. Mas por quê? Porque tem algo muito bem definido, tá? Tem uma estruturação, um planejamento e essa pessoa que tá, esse amigo que está atrapalhando, primeiro precisa ver na onde que ele está atrapalhando, né? Tem que identificar o possível erro. E depois ter uma conversa séria com ele. Falar, amigo, ó, seguinte, a empresa precisa de você para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui. Você quer contribuir com a empresa? Você tem vontade de permanecer na empresa? Porque eu preciso que a empresa cresça, mas para que ela cresça, você precisa desenvolver isso aqui, né? Se a pessoa não querer, aí é aquela situação, tem que promover a libertação, tem que trazer outra pessoa, entendeu? É a vontade, gente, né? A gente tem que descobrir a vontade da pessoa. Às vezes ela está lá só por causa da amizade. É por isso que eu indico para todos os profissionais, os empresários, que hoje a gente não contrata por indicação mais. Não mais. Eu quero avaliar se realmente aquela pessoa ela tem um perfil daquele cargo. Por quê? Porque se você traz um profissional desse, você tem rotatividade e você perde o quê? Tempo, que é o nosso maior tempo. Nosso maior ativo hoje é tempo.
Se eu colocar esse cara e ele não dar resultado, eu vou ter que ir no mercado novamente. Eu vou ter que gastar com um escritório, honorário, etc. Então, é de muita importância a gente conversar, entender. Falar, amigo, vamos lá. A empresa está precisando disso aqui. O que você tem para me entregar aí? Você quer desenvolver? Você não quer? Porque se você não querer, tem muita gente que quer. É assim. Eu costumo ter que ser... Às vezes as pessoas ficam... Como posso falar? Elas ficam um pouco meio assim pela forma de falar. Mas não, gente. Profissional é profissional, pessoal é pessoal. Se a pessoa entender errado, o problema é dela. Você só não pode ser arrogante com a pessoa. Que é o que a gente tenta abordar isso para as pessoas, os empresários. Eu não posso ser arrogante com ela, não posso tratar ela mal. Agora, se eu cobrar e exigir, que na empresa ela é subordinada, ela não é dono, ela não é sócio. Mesmo, e quando é sócio é pior ainda. Quando é sócio. Porque, igual eu falei, sócio é igual casamento. Se você escolher mal, lascou, né? Como sócio, eu tenho um amigo meu que ele tem um sócio. Fala aí. Que ele falou assim, eu pago o salário dele para ele ficar em casa. Sai mais lucro para mim ele em casa do que ele na empresa. Não é possível o negócio dele. Tá com esse cara pra quê ainda, velho? Eu conheço uma empresa que tem um cara que ele fica trancado numa sala de vidro. Ele é muito bom, só que para se comunicar ele é ruim. Ele é bom de ideia, entendeu? Só que a empresa mantém ele lá dentro, só que ele fica dentro de uma sala de vidro. Fica preso lá. Fica preso, ninguém pode dar. Só o cara que ouve que sabe absorver as coisas dele. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, mas vamos para a próxima pergunta. Ela fala assim, ela ou ele, né? Segredo. Como colocar em prática todas as nossas ideias? Como passar à frente dos nossos concorrentes? Rapaz, que pergunta, hein? Então, e aí? Rapaz, como passar à frente dos nossos concorrentes? Primeiro de tudo a gente precisa ter a propriedade, né? Eu preciso dominar o que eu faço. Por quê? Porque será que o meu concorrente está dominando o que ele faz? É uma pergunta que eu deixo aqui, né? Para quem colocou essa pergunta aí. Então, para mim avançar e progredir, ser uma pessoa, um proprietário, um colaborador e atingir o objetivo, primeira coisa, eu preciso dominar o que eu faço. Eu preciso ter uma base, preciso ter uma noção ali. Pera aí, aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que estudar o nosso concorrente. A gente tem que saber o que ele está fazendo de novo. Isso não é chato. Não é ruim. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que estudar meu concorrente, ver o que ele está trabalhando, se ele está desenvolvendo. Por quê? Porque se eu ficar para trás, o que acontece? Igual aquela situação, você copia, aprimora, né? E bola para frente. Mas é esse ponto. Eu preciso saber se eu estou dominando aquilo que eu estou fazendo. Primeiro ponto. É igual um vendedor, gente. O vendedor, ele precisa entender do quê? Do produto. Ele pode ser o melhor vendedor. Se ele não entender do produto, o que ele vai usar a estratégia? Para nada. Quando você entende do produto, você fala com o quê? Propriedade, gente. E aí você vai ser o melhor. E você tem que pensar que você é o melhor. Vendedor, todos os cargos, você tem que pensar, você tem que entrar e falar assim, não, eu sou o melhor, eu vou me preparar. Ah, eu não sou o melhor. Então o que eu preciso para ser o melhor? A empresa tem plano de carreira? A empresa tem um PDI, que é o planejamento individual, para mim saber, pegar feedback. Ô fulano, e aí? Ó, eu fiz aquela apresentação, o que você achou? Você acha que eu devo melhorar? Você acha que eu devo estudar mais? Você acha que eu devo me especializar? Então a gente tem que ser o melhor, pensar sempre, eu sou o melhor no que eu faço. Acho que é isso. Poder de persuasão. Aí, Exatamente. fala aí, complementa aí, que você tá doido para falar. Não, vamos, a galera já tá querendo ir embora já, ó. Daqui a pouco eles vão bater em nós. Então, Próxima pergunta. Na construção de equipe, qual deve ser a prioridade? Cultura, processos ou sistemas? Rapaz, tudo começa pela cultura. Se você tiver uma cultura desorganizada, você não vai conseguir implementar a primeira coisa que você falou aí. Você não vai conseguir treinar as pessoas. Elas não vão estar vinculadas ao que a empresa espera delas. Então, tudo começa pela cultura organizacional. As pessoas têm que entender o porquê que elas estão lá dentro. Na hora que elas entenderem o porquê que elas estão lá dentro, tudo vai fazer sentido para elas. Então, eu tenho que passar uma meta nova.
Não, você não vai ter problema, porque na maioria das empresas tem problema, né? Quando você vai passar uma meta nova, o vendedor fala assim, caramba, vou aumentar a meta de novo. 2 vezes já no ano. 2 vezes no ano? Aumentar de novo? Caramba! Mas gente, é que eu gosto de dar esse exemplo na parte de vendas, porque sempre tem, e é algo que motiva a gente. Porque assim, se está aumentando a meta, é porque vocês têm potencial para vender mais. E a meta ela é sempre ajustada. Tá? Então, a gente precisa ter isso como conceito. Tá? Esse não é nenhuma pergunta, é mais uma afirmação e um complemento do nosso conteúdo. Beleza? Muito produtivo o tema que foi discutido, né? Legal. Sempre precisamos estar em desenvolvimento profissional, buscando inovações no mercado. Eu gostei também do tema, tá? Foi muito bom ter transmitido. Eu espero que vocês tenham gostado também, né, do que foi falado hoje. E não vai parar por aí, tá? É uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Por quê? Porque a CX tá assim, ó, tá em grande evolução, né? E logo nós vamos ter outro workshop. Eu não vou fazer todo mês, porque senão fica um negócio maçante. Mas eu quero lotar essa sala aqui, né? E vamos aproveitar, né? Vocês que estiveram presentes aqui, vamos compartilhar com as pessoas, né? Se caso alguém daqui for empresário e tem curiosidade de conversar com a gente, né? A gente atua dentro das empresas também. É um trabalho personalizado, né, João? A gente costuma ser, esse é o nosso diferencial, um trabalho personalizado. Não é aquilo lá, faz aí fulano. Não. É um trabalho que a gente vai lá, orienta e fica lá também realizando junto com o empresário, tá? Então a gente vai realizar mais workshops, eventos, palestras, tá? E a participação de vocês aí, conforme eu falei, foi muito gratificante, foi muito enriquecedor para essa noite, tá? Agradeço pelas perguntas. Tem mais alguma aí? Essa é a última. Ah, então vou deixar por último. Você vai guardar? Não, essa pergunta é pro seu pessoal. Meu pessoal? É. Vamos lá. Como o seu patrão reconheceu você como um vendedor para tirar você de uma função e passar para vendedor? Rapaz, ele arriscou. Vou falar pra você sincero. Ele arriscou, ele acertou, viu? Porque quando eu fui entrar nessa indústria, eu fui cotado para entrar como auxiliar de produção, pra vocês terem ideia. Eu já trabalhei como servente, eu já trabalhei como catador de borracha. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro. Então, quando a gente precisa, a gente vai atrás, a gente dá o jeito. E num dia desse eu estava na seringueira, eu recebi uma ligação, ele falou, ó, vem aqui fazer uma entrevista, que na época vai fazer o quê? 8 anos atrás. Na época, não era igual hoje, né? Que hoje você tem que ser muito mais assertivo, por quê? Porque para evitar a rotatividade, que é o turnover, né? Que é um índice ruim dentro da empresa. Então ele me chamou lá, eu fui lá conversar com ele, foi uma conversa bem informalzona mesmo, não teve nada de processo nem nada. Perguntou se eu fumava, alguma coisa do tipo assim, só isso. E falou assim, ó, eu tenho essa vaga aqui, você tem interesse? Eu falei, tenho. Porque muitas pessoas me indicaram, né, dentro da empresa que me conheciam e tal. E eu gente, aí eu ia ser cotado para auxiliar de produção. Mas de última hora ele mudou. Ele mudou para vendedor, porque teve uma oportunidade para vender manta subcobertura, aquelas mantas de fogo, para refrescar o fogo. Manta térmica. E aí eu aceitei, eu falei, não, vambora, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu falei assim para ele. Eu não sabia nem ligar, gente. Era até tudo por telemarketing, eu não sabia ligar. Eu aprendi no processo, né? Quando eu cheguei lá, o rapaz falou assim, ó, eu vou ligar 3 vezes. A quarta você vai ligar. Aí eu fui ligar na quarta, eu gaguejei, desliguei o headset. Não, é aquela frase que você deixou ali. É. Você precisa estar 100% pronto. Eu não estava pronto, mas eu topei. Eu falei, não, vamos desenvolver. Aí tudo que a gente faz lá hoje, eu evito isso aí. Eu tento preparar as pessoas o máximo para que elas não passem por isso. Por quê? Se a pessoa se adaptar mais rápido, ela vai gerar um resultado mais rápido para a empresa. E ela vai tirar aquele negócio da cabeça, porque às vezes muitas pessoas, quando fica muito tempo num cargo, ela fala assim, caramba, isso aqui não é pra mim não. Ela fala assim, isso aqui não é pra mim não. Acho que eu não vou me adaptar com isso aqui. Ela começa a criar uns pandemônios na cabeça, né? Então, tudo essa dificuldade que eu tive, eu transformei dentro da empresa. Eu falei, não, peraí, a pessoa tem que ter um descritivo de cargo, ela tem que saber, eu tenho que fazer um onboard, que é a apresentação.
Então foi dessa forma. Aí eu saí da vendas, fui para auxiliar administrativo, aí fui para a parte de faturamento fiscal, aí depois eu fui para o financeiro, aí me deram a oportunidade na RH, depois que eu estava me especializado e tudo mais. Eu montei o RH completo lá, do zero. Só tem eu lá para vocês terem ideia. Eu gerencio uma média de 75 pessoas, direto e indireto. Não vou dar conta. Isso é certeza, não vou dar conta. Se for ver, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Eu auxiliar, entendeu? Mas quando eu entrei na vendas foi basicamente isso, tá? Foi um negócio muito informal, mas foi o pessoal arriscou. Até hoje, quando eu vejo ele, o rapaz que me deu a oportunidade, eu falo, rapaz, você acertou, hein? Você acertou, porque olha onde eu cheguei. Graças a Deus. Porque hoje você não pode fazer isso. Você não pode arriscar hoje. Né? E tem muitas pessoas, gente, que eu acho que eu tenho que comentar aqui também, que às vezes são boas, mas elas não conseguem colocar aquilo no currículo. Então, o currículo é a única porta de entrada, por enquanto. Então, como que eu vou fazer? Se a pessoa é muito boa e ela não sabe preencher o currículo, eu vou avaliar pelo currículo. De vez em quando a gente arrisca. Pega um currículo mais ou menos ali que não está tão bem estruturado e a gente chama. Eu ligo para a pessoa e às vezes a gente é surpreendido. Por quê? Porque a pessoa é muito boa, só que ela não sabe transmitir o conhecimento dela para o currículo. Acontece isso muito, viu? No mercado. Por isso que eu falo para vocês, o papel aceita tudo. Desconfie. Tem que fazer o teste com o cara, avalie o cara na prática, entendeu? Faz uma dinâmica com ele lá, coloca ele num ambiente que ele vai, tipo como se fosse um trabalho para ver como que vai ser o desenvolvimento dele, entendeu? Mas foi basicamente isso aí. Vamos sortear um negócio? Vamos. A galera já tá inquieta. Vamos embora. Tem um cafezinho, né? Um cafezinho, ó. Você escolhe aqui, que é pra não falar que tem marmelada, hein? Escolhe um aí que eu vou ler Pode aqui. escolher o seu, hein? Fecha o olho. Se for o seu, não vai valer, hein? Vai ganhar um livro, hein? Não vale, pô. Livro do Thiago Brunet, Gestão de Pessoas. Jennifer. Ganhadora do livro. Para finalizar, eu queria agradecer a todos que estão presentes. Se alguém precisar da apresentação, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem que eu mandei mensagem para vocês. A gente já manda a apresentação para vocês, se quiser imprimir e tal. Depois a gente entra em contato com a Jennifer para poder encontrar um meio de entregar o livro para você. Manda por sinal de fumaça. Manda por sinal de fumaça. Agora nós temos um coffee ali. Tem só coffee não, tem um suco também pra galera que não pode tomar café a hora dessa, né? Senão a galera não dorme. Senão não dorme. Fechou, galera? Muito obrigado aí.